Bom, pessoal, vamos estudar agora o assunto radiciação. A gente vai começar com as partes mais prioritárias. Depois é que a gente vai partir para as propriedades e as operações com radicais. Bom, radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? É a inversa da potenciação, ok? Exemplo: qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? Que número é esse? Um número, não sei, que elevado ao quadrado dá igual a 81. Sabemos que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, 9 ao quadrado é igual a 81, certo? Então, significa dizer que esse número, que é elevado ao quadrado dá 81, é 9. Como é que a gente pode descobrir? Por meio da operação da radiciação, certo? Ou seja, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, ok? Raiz quadrada de 81 é 9, certo? A raiz quadrada de 81 é 9, por quê? Porque se eu pegar o 9 e elevar ao quadrado, isso vai dar 81, certo? Então veja o seguinte, do número 1 até o número 100, existem alguns números que quando eu elevo ao quadrado, quando eu multiplico por ele mesmo, certo? Dá um certo resultado, certo? Por exemplo, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Digamos que eu queira saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 4. Então eu vou usar o artifício da raiz, ou seja, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, certo? O que é que a gente nota? Que a raiz quadrada de 81 é a inversa do quadrado de 9. Agora vamos ver um exemplo com cubo. Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? Sabemos que o número que é elevado ao cubo dá 27. Sabemos que 3 vezes 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Logo, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é igual a 3, certo? A raiz cúbica de 27 é igual a 3, por quê? Porque 3 elevado a esse númerozinho aqui é igual a 27. Nota-se que a raiz cúbica de 27 é a inversa do cubo de 3. Então é o seguinte, a potenciação diz 7 ao quadrado é igual a 49. A radiciação diz a raiz quadrada de 49 é 7. Certo? É como se fosse descobrir que número é esse que foi elevado a 2 que deu 49. 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Eu quero saber qual é a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2, certo? Porque se eu pegar o 2 e elevar esse númerozinho daqui, vai dar 8. A raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4 é igual a 81, certo? Então, a radiciação, ela precisa do conhecimento da potenciação, certo? Que ela é a inversa.
Quais são os termos de uma radiciação? Veja o seguinte. Nós temos um número que é colocado na parte de cima da raiz. Esse número é chamado de índice. Nós temos um outro número que é colocado dentro do desenho da raiz. É chamado de radicando. Nós temos um número que é depois do igual. É chamado de raiz. Certo? Então, o 7 é raiz, 2 é raiz, 3 é raiz. E nós temos o desenho da raiz. O desenho da raiz é chamado de radical. Então, aqui, quem é o índice? O índice aqui é 2. Quem é o radicando? Radicando aqui é 49. Quem é a raiz? 7. Esse índice é o que faz dar nome à raiz. Tipo, se o índice for 2, é chamado de raiz quadrada. Se o índice for 3, é chamado de raiz cúbica. Se o índice for 4, raiz quarta. Se for 5, raiz quinta. Se for 10, raiz décima e assim por diante. Agora eu pergunto, existe índice 0? Não. Não existe índice 0. Existe índice 1? Também não. Não existe índice 1. Existe índice negativo? Índice negativo? Não. Também não existe. O índice, ele é positivo. E o índice também, ele não é 0 e não é 1. Certo? Essas coisas daqui não existem. O índice, ele começa a partir do 2. Aí, então, como ele começa a partir do 2, não é obrigatório escrever o 2, certo? Quando o índice é 2, usualmente não se escreve. Então, se por acaso estiver aqui sem o 2 de índice, é a mesma coisa que raiz quadrada, ok? Aqui, raiz quadrada de 15, certo? Ó, o índice é 2, todo jeito, com o 2 ou sem o 2. Normalmente não escreve, porque ele começa a partir do 2. Observação. Quando for fração, a gente vai calcular a raiz do seguinte modo. A gente calcula a raiz do numerador e a gente calcula a raiz do denominador. Bora ver esse exemplo. Qual é o valor da raiz quadrada? Veja que o índice aqui é 2. Qual é o valor da raiz quadrada de 25 sobre 49, certo? Como é que calcula? Eu vou calcular a raiz quadrada de 25 e vou calcular a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 25 é quanto? Olha, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 ao quadrado é igual a 49. Portanto, a raiz quadrada de 25 sobre 49 é 5 sobre 7. Porque se eu pegar essa fração e elevar ao quadrado, vai dar 25 sobre 49. Curiosidades. De onde surgiu essa expressão ao quadrado e essa expressão ao cubo? Porque as demais é quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz décima, raiz centésima e assim vai. Só o 2 e o 3 que tem nomes especiais, quadrado e cubo. De onde surgiu a expressão ao quadrado? Para expressar um número elevado à segunda potência. Vamos pegar o exemplo 3. Vamos pegar, digamos assim, 3 aqui ao quadrado dá quanto? 3 ao quadrado é 9. Veja o seguinte, o 9, quando eu organizo aqui, dá para formar uma espécie de quadrado. Uma espécie de quadrado com esses pontos. Um quadrado de 3 pontos, certo? Portanto,
quando se usa o termo, e isso vale para todos também, digamos, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Eu posso, muito bem, organizar utilizando 4 pontos, formando um quadrado, certo? A mesma coisa, 4 ao quadrado é 16. Eu posso pegar 16 pontos, organizar e com ele formar um quadrado de 4 pontos cada lado, certo? Aí por isso a expressão quadrado, ok? Então pronto. Aí o que acontece? Acontece que quadrado surge disso. Agora e o cubo? O cubo realmente surgiu por conta do desenho do cubo que forma. De onde surgiu a expressão ao cubo? Para expressar o número elevado à terceira potência. Por exemplo, 2. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Que isso dá 8. Eu posso pegar 8 pontos e organizar em um formato de cubo. Certo? Por isso que o cubo e o quadrado ele tem esses nomes especiais porque nos permite realizar esse tipo de organização.